Uma esfera de raio R, condutora, num campo uniforme. Como é que você espera que o campo se comporte lá no infinito? Ele continua sendo uniforme. Lá longe ele continua sendo uniforme. Eu quero calcular o campo aqui, ó. Isso aqui é R. Então, eu vou impor... Isso aqui é uma solução geral, né? Então, as condições de contorno são as seguintes. Primeiro, quando R for igual a R maiúsculo, que é o raio da esfera, a minha origem está aqui, não? Aqui está a origem. Então, quando R pequeno for igual a R grande, eu estou me referindo à superfície esférica. Quanto vale o potencial ali? Constante, não é? Porque a superfície vai ser uma equipotencial, não é verdade? Ele vai ser constante, e eu vou dizer que essa constante vale zero. Algum problema em eu fazer isso? Posso chamar de zero? Não é uma questão de redefinir onde é que está a minha referência? Antes eu colocava no infinito o meu zero, agora eu resolvi colocar na superfície. Tudo bem. E quando R vai a infinito, como é que se comporta o potencial? Não é o potencial que descreve um campo uniforme? Não é isso? O potencial que descreve um campo uniforme é um potencial que cresce ou decresce linearmente. Então ele tem uma cara assim, ele é um V0, E0, Z. Vou chamar de um E0Z. Negativo, por quê? Porque o campo é o gradiente desse cara, não é isso? Menos o gradiente dele. Tá? Então tem aquele menos. E ainda eu vou colocar aqui uma constante C. Por quê? Por que eu tenho que colocar uma constante C ali? Porque o zero eu defini como sendo a superfície. Então lá no infinito, o potencial não é nulo. Ele vale um C qualquer lá. Entendeu? Então no infinito eu tenho que ter um potencial assim. Quanto é que dá o gradiente disso? Menos o gradiente disso. Dá um E0 na direção Z. Correto? Como mostra o desenho. Aliás, Z não é R cosseno de θ? Correto? Isso aqui é R, isso aqui é θ. Ó. Então essa projeção R cosseno θ é exatamente igual a Z. Se você quiser, isso aqui pode ser escrito como sendo menos E0 R cosseno de θ. Mais uma constante. Tudo bem? Essa aqui é a solução geral. Vem cá. Será que eu posso cancelar ou A0 ou B0 agora ou não? O B não pode. Lá no infinito eu tenho o campo agora. Isso. Então, eu tinha entendido o A não é zero. O B também. O B não há problema nenhum em termos de divergência com o B. Então, os dois termos vão estar presentes agora. Lá longe, esse cara aqui morre, sobra esse cara aqui. Inclusive, lá longe, o campo tem que dar essa cara aqui, né? Então, isso aqui é a solução geral. Eu vou aplicar este contorno na solução geral. Tá? Então, aplicando o contorno, vou chamar isso aqui de contorno 1 e contorno 2. Então, aplicando a condição 1 na solução geral. Então, a condição 1 significa, na superfície da esfera o potencial é nulo. Então, quando eu colocar aqui Rzinho igual a R maiúsculo, essa soma toda tem que dar zero. Então, esse pré-fator vai ser igual a zero para todos os L's. Isso vai me criar uma relação entre A e B.
pela independência linear desse cara aqui, os PL são linearmente independentes. Para anular aquela soma, só se cada pré-fator for nulo. Então, isso aqui vai me dizer que AL R elevado a L mais BL R elevado a L mais 1, isso tem que ser igual a zero. Concordam? Se isso é verdade, então eu vou ter daqui que o BL, eu posso isolar o BL, vai me dar um AL vezes R elevado a 2L mais 1. Então, a solução vai ficar com a seguinte cara. O V de R θ, V de R θ igual a... Se eu substituir o BL por aquele fator, vai ficar assim, uma soma de L igual a zero até infinito de um AL que multiplica R elevado a L menos 1 sobre R elevado... Aqui ficou R 2L mais 1, L mais 1. Precisamos determinar, então, o AL. Como é que a gente vai determinar o AL? Usar outra condição de contorno. Talvez nem precisamos quer dizer, no fundo a gente vai usar a ortogonalidade, mas de uma forma muito mais simples. Olha só. Quando R, então, aplicando a condição 2. Quando R vai para infinito, o potencial ele vai por um E0R cosseno de θ. Não é? Cosseno de θ é um P1. Esta solução, quando Rzinho for muito grande, tem que dar isso aqui. Mais uma constante. Eu posso adicionar uma constante depois ali. Isso significa que de todos os L's que tem aqui, os infinitos L's que tem aqui, o único que vai servir vai ser o L igual a 1. Não é? Aqui eu tenho cosseno de θ, cosseno quadrado, cosseno elevado a n, vários termos. Mas para que eu tenha este comportamento aqui, só se eu tiver apenas um L. Com isso eu determino quem é o A1. O que é o P0 de cosseno de θ? É 1. Muito bom, eu gostaria que você determinasse então para mim os ALs dessa solução. Tá? Olha só. A determinação dessa constante C que aparece aqui, né, é a seguinte. O plano que passa aqui no equador da esfera, aqui é o eixo Z, isso aqui é o equador, ela é uma equipotencial. As linhas de campo passam por esse plano sempre perpendicular a ele. É uma equipotencial cujo valor nesses pontos aqui são iguais a zero, porque a gente tinha estipulado isso. E se ela é uma equipotencial, então C também vale zero. Né? Então C vale zero. Tá? Então C vale zero, então a gente quer que o potencial se comporte apenas com essa forma aqui. Ó. Com isso, a gente determina o A1. Ele só vai ter um termo aqui. Desses infinitos termos apenas sobrevive o termo A1, que vai dar o P1 de cosseno de θ. E quanto é que vale o A1? Menos é zero? Menos é zero. E o potencial, portanto, ou se não, você aplica de novo a ortogonalidade. Você multiplica os dois lados por um PL', integra, e você vai perceber que aqui vai surgir um delta de LL', e o único termo que sobrevive aqui é o P1. É o A1.
Então, o A1 igual a E0, então V de Rθ deve ser igual a menos E0 R cosseno de θ mais, quando você fizer L igual a aqui vai ficar um R ao cubo sobre um R ao quadrado cosseno de θ. É zero, né? É zero. Alguém aí reconhece o formato desses potenciais aí, desses dois termos? Um é o potencial que gera um campo uniforme, não é isso? Esse aqui é um campo uniforme. E o outro? Dipolo. É o potencial de um dipolo elétrico. Está dizendo ali que o potencial em todo espaço externo à esfera é uma superposição de um potencial de um campo que gera um campo uniforme mais um potencial de um dipolo. Agora, de fato, esse cara aqui, ele teve as cargas induzidas e formou um dipolo elétrico. Aqui tenho cargas positivas, por exemplo, e aqui eu tenho cargas negativas. Aliás, a gente pode comprovar isso. A pergunta seguinte seria a seguinte pergunta: qual a distribuição de cargas induzidas na esfera? Então, pergunta. Determinar sigma de θ. Entendeu? Qual é a carga induzida na esfera? Eu quero determinar isso. Lembra das condições de contorno? É assim que a gente vai determinar. Como é que eu implico as condições de contorno na superfície, para o campo elétrico, eu digo? A diferença do campo fora e dentro vem devido a uma distribuição de carga na superfície, lembra disso? Dividido por ε0. Então, eu determino assim: E fora menos E dentro, eu digo assim, componente normal do campo fora menos o campo dentro, isso aqui deve ser igual a sigma sobre ε0. Concorda? Isso vem das equações de Maxwell, lembra disso? Da lei de Gauss. Então aqui eu vou escrever o seguinte: o campo fora é a derivada do potencial, eu digo assim, a componente normal do campo fora, é a derivada do potencial com respeito a R, com sinal negativo. Então menos dV fora dr mais dV dentro dr, isso é igual a sigma sobre ε0. Como esse cara aqui é zero, não existe campo dentro, basta pegar o potencial na superfície, R igual a R, derivar ele com respeito a R e tomar na superfície, que você vai ter sigma de θ. Então, sigma de θ vai ser igual a menos ε0 dV fora dr para R igual a R grande. Vamos fazer essa conta? Não é pegar esse cara aqui, derivar com respeito a R, colocar o R grande igual a... o R pequeno igual a R grande e fazer a conta. Então, isso aqui vai ser igual a... Então fica assim, menos ε0, que multiplica... Quem é o primeiro termo ali, hein? Menos E0 cosseno de θ. Segundo termo... menos 2E0 R grande ao cubo, R pequeno ao cubo. Mas tem que fazer o R pequeno igual ao R grande. Então aqui vai ficar R3 sobre R3. Cosseno de θ. Conclusão. Sigma de θ vai ser igual a 3 ε0 E0 cosseno θ. 3 ε0 E0 cosseno de θ.
Então, isso aí é a densidade de cargas induzidas na esfera. Então, olha aqui, o ângulo θ, zero aqui, ele vai aumentando aqui, correto? Então, de fato, aqui eu tenho uma concentração de cargas positivas e aqui atrás uma concentração de cargas negativas. E no equador, não tem carga, zero. É um dipolo, de fato é um dipolo.